E o Instituto Mineiro de Agropecuária, o INMA, intensificou a fiscalização em granjas de suínos para manter o estado livre de doenças. O Plano Integrado de Vigilância de Doenças em Suínos prevê mais de 200 fiscalizações e atividades preventivas. Nós convidamos para um bate-papo aqui no estúdio o médico veterinário Matheus Reis para falarmos sobre a suinocultura em Minas Gerais e no Brasil. Matheus, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Bruno, tudo bem? É um prazer estar aqui com você para a gente conversar um pouquinho sobre a suinocultura. Matheus, quais são as principais doenças aí que existem na suinocultura? Olha, eu acredito que principalmente essa notícia que o INMA trouxe, né? Eu acredito que seja um importante trabalho que eles vão fazer em Minas. Eles vão estar focando principalmente em 3 doenças que o Brasil precisa ser livre, né? Vamos falar ali da peste suína africana, que o Brasil hoje é livre de PSA. É uma doença que causa grandes prejuízos para a suinocultura a nível mundial, né? Inclusive, a China foi acometida há 3 anos atrás ali, gravemente, inclusive impactou muito em exportação, produção de carne suína pela China. E o Brasil quer se manter livre disso, né? E além da PSA, a PSC, que o Brasil hoje tem PSC, mas somente no Nordeste ali, com exclusão da Bahia. E é livre também com vacinação, existe vacinação ali. E o PIRS também, que é uma outra doença que o Brasil é livre. Vale lembrar que a PSA, né, essa doença de cunho grande, muito grave, que né? É africana, né? Que é africana, a peste suína africana. O Brasil já teve PSA em 1970, mas a gente conseguiu com programas de biosseguridade eficiente extinguir esse problema hoje no Brasil. O que o produtor precisa fazer para manter o seu rebanho livre, então, de doenças? Olha, Bruno, o grande ponto sempre será a biosseguridade, né? A biosseguridade, quando a gente fala do termo biosseguridade, né, nada mais que são ações que visam evitar a entrada de patógenos dentro da granja do suinocultor. E aí a gente pode linkar vários temas, né? Entre eles, só um exemplo legal é que hoje para você entrar dentro de uma granja você tem que tomar banho. Sim. Né? As pessoas que vão entrar na granja, elas tomam banho, existe uma zona suja, uma zona limpa, existe um uniforme específico para essa pessoa colocar, então você não entra com qualquer roupa, você tem que escrever ali num livro de registro quem é que está entrando, CPF, se já teve contato com outro suíno, quanto tempo faz, barreiras de contenção também na granja, envolvendo a granja, né, com alambrados para evitar a entrada de animais silvestres dentro da granja, controle de roedor, a parte de limpeza e desinfecção. Pessoal, isso é fundamental, a gente precisa investir em limpeza e desinfecção. O lavar e o desinfetar, às vezes eles passam despercebidos. Isso eu já faço. Mas será que faz mesmo corretamente? Usa um sabão, usa a água, eu uso o desinfetante para vírus, um desinfetante para bactéria. E o tempo de ação desse desinfetante também é muito importante. A gente poderia ficar aqui a manhã toda comentando sobre ações de biosseguridade. Mas não tem como hoje um produtor ter sucesso no campo se ele não tiver investimento em biosseguridade. Investimento em prevenção, né, Bruno? A parte de vacinação também é um grande ponto, né? Importante. Se a gente for falar de vacinação em si, não é qualquer vacina também, eu não posso sair vacinando todo o plantel com qualquer coisa, né, Bruno? A gente precisa primeiro entender quais são os desafios que eu tenho na granja para mim poder montar um esquema de vacinação, né? Porque eu tenho diversos agentes hoje circulando dentro da sanidade de suínos. Mas aí entra a parte laboratorial, que o produtor ele precisa investir também em exames laboratoriais, isso feito por um médico veterinário. O médico veterinário ele vai na granja, que inclusive é um dos pontos que o INMA está fazendo. Uhum. Ele está indo na granja para entender o que está acontecendo, o que está circulando. E aí dali eu monto um programa de vacinação específico para cada granja, né? Bom, diante de todos esses cuidados, o produtor fica pensando também, até a alimentação do suíno mudou, né? Tem gente que acha que ainda é a lavagem, né? É muito interessante, né? O próprio Marcelo, que é o nosso presidente da ABCS, que é a Associação Brasileira dos Criadores de Suíno, ele conta muito, né, nos podcasts, nas conversas que a gente tem, que uma vez ele estava, né, em um estado e aí ele perguntou para uma pessoa que estava comprando uma carne suína, né? Falou, você sabe o que o suíno come? E aí essa pessoa consumidora falou, come lavagem. Mas não, pessoal, olha, hoje a suinocultura moderna, a suinocultura profissional, existe uma nutrição balanceada, né? Eu estou falando de milho, soja, núcleo,
estou falando de aminoácido, estou falando de proteína, eu estou falando de tudo aquilo que compõe hoje uma nutrição do suíno, ela passa por um nutricionista. Então o suíno ele também tem um nutricionista dele, né? Então é importante a gente ter essa informação ser passada para o consumidor de que o suíno ele não come mais lavagem, ele come milho, soja e ele come uma nutrição balanceada. São os insumos, né? Os insumos. A gente vai falar um pouquinho desse custo de produção também, mas qual que é o período, quanto tempo que leva aí para aquele que está começando, por exemplo, nas granjas aí, para ter o abate do animal? Hoje o período de permanência do suíno ali, desde o nascimento até o abate, a gente está falando de uma média de 165 dias de vida para o animal ser abatido. Né? Esse é o tempo de permanência que o animal fica, que ele nasce, né, na gestação ali, vai para uma maternidade, da maternidade ele vai para a creche e da creche ele vai para a terminação e abate. Essas são as fases de produção do suíno no campo. Né? Na avicultura fala-se muito em hormônios, né? Tem essa dúvida, né? Você pode explicar também se você quiser, mas é totalmente livre de hormônios, né? Tanto a suinocultura quanto a avicultura, né? O que acontece hoje em dia, né, produtor que está em casa, você telespectador, existe um investimento de anos de trabalho para melhoramento genético, para a gente poder chegar no nível hoje de conversão alimentar, de GPD e até eu estou falando de sanidade, né? Porque a gente vai selecionando os melhores animais para a gente poder chegar no que a gente quer, vamos falar assim. Então, por exemplo, eu quero um animal que me dê uma melhor conversão alimentar, ele coma o menos possível para ganhar o máximo possível de peso. E aí eu vou selecionando esses melhores animais até eu chegar em genéticas, né? Que eu tenho várias genéticas comerciais hoje no campo que o produtor pode selecionar e direcionar. Então, basicamente é isso, pessoal. Assim, não existe hormônio, nem em aves, nem em suínos. Existe melhoramento genético. Esse é o ponto. É uma atividade rentável? Olha, Bruno, assim, a suinocultura é uma atividade rentável. Assim como todas as outras áreas, existem momentos bons e existem momentos ruins. E eu acho que o que vale mais ressaltar é o planejamento. O suinocultor ele precisa ter um planejamento, né? Planejamento de compra de milho, compra de soja, entender o mercado e, inclusive, se ver as previsões do futuro, né? Se o preço da carne vai cair, vai aumentar e se programar, né? Esse momento atual que a gente está vivendo é um momento, sim, de lucro. O suinocultor está tendo lucro, até porque o custo de produção também está estável, mas a gente precisa também ficar atento até como é que vai ser o milho e a soja nos próximos meses, as colheitas, para também se programar para os próximos anos, né? Matheus, obrigado pela sua participação aqui hoje no Agro Paranaíba. Obrigado, Bruno. Obrigado.